Olá a todos, meu nome é Rosália Romão, eu sou do Centro Espírita Discípulos de Jesus, em Campo Grande, aqui no Rio de Janeiro, e saúdo a todos os companheiros dessa casa que carregam em seu nome um espírito de escola, um espírito que eu tenho muita gratidão porque viveu na Terra como um verdadeiro cristão, né? Nos deixando grandes exemplos. Recentemente eu assisti um documentário sobre ele, em que amigos falavam sobre o Chico Xavier, e um deles disse que o povo procurava Chico porque sentia saudades de Jesus. Isso é muito bonito, isso é muito rico, isso é muito verdadeiro, né? Um homem luz, um homem paz, que foi homenageado em vida por tantos gratos. Eu imagino a espiritualidade contente, né? com a missão cumprida desse grande homem que nos deixou grandes lições. Então, eu fico muito feliz e muito grata por poder conversar sobre o Evangelho de Jesus nessa casa que recebe o nome de Chico Xavier. Hoje nós vamos estudar o capítulo 11, o item 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é a parábola dos credores e dos devedores. Tem evangelhos que traduzem como parábola dos dois devedores, tem páginas que traduzem como parábola do credor incompassivo, todos nomes muito valiosos, né? Então, eu gostaria de começar lendo uma página do livro Luz e Vida, de Francisco Cândido Xavier, e depois nós vamos... Psicografia de Francisco Cândido Xavier, mas a página é de autoria de Emmanuel. E depois nós vamos fazer uma prece cantada, uma música de Tim e Vanessa chamada Aos Pés do Monte. Palavras e exemplos. A palavra esclarece, o exemplo transforma. Indubitavelmente, na vida pública e na vida particular, há quem espere pela bênção da paz e da alegria, suspirando pelas melhores realizações do espírito. Corações tresmalhados na sombra, almas combalidas ao choque da violência. Muitos se perderam temporariamente nos resvaladores da vaidade e do orgulho. Outros enregelaram o próprio coração ao sopro frio da adversidade. Atravessam o mundo à maneira dos torturados doentes da aflição, crendo e descrendo, construindo e destruindo, desorientados e inconsequentes entre o equilíbrio e a inquietação a que se renderam. Rogam caminho de recuperação que lhes assegure o retorno a si mesmos para a edificação da própria tranquilidade. De certo, somos naturalmente induzidos a falar-lhes do que sabemos e do que somos, e nesse sentido, muitas vezes, despendemos precioso tempo argumentando, esclarecendo, pesquisando, comparando, discutindo. Esquecemos-nos de que a escada terrestre se caracteriza por degraus diferentes e de que todo espírito é um mundo por si, com recursos, tendências e movimentos que lhe são próprios. Daí, quase sempre, a dificuldade para que a nossa intervenção verbalística possa atingir os fins a que nos propomos. Lembremos-nos, porém, de que o doente exige remédio antes do estudo acerca da moléstia que o vergasta, e recordemos que o faminto precisa de pão para que sacie o estômago, antes do sermão primoroso que se lhe endereça. Em suma, não nos despreocupemos da prática antes da lição palavrosa. A ovelha transviada não reclama apenas a noção do rumo que lhe compete. Antes disso, necessita da devoção afetiva do pastor que a socorre e lhe ensina pelos próprios passos a estrada certa. Indiscutivelmente, não podemos privar os nossos irmãos de humanidade da herança do Cristo, em suas luminosas advertências, contudo, antes do verbo. Ofereçamos aos que nos acompanham no mundo a bússola
das nossas próprias experiências. Falando sem dúvida, divulgaremos preciosas notícias do Mestre, mas vivendo-lhe os ensinos, através de nossos próprios testemunhos, conduziremos nossos companheiros da terra aos caminhos da luz. Um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou. Quis seguir, caminhar, quis saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor serenou. Um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou. Quis seguir, caminhar, quis saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor serenou. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou. Quis seguir, caminhar, quis saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor serenou. A música Aos Pés do Monte, ela nos remete a um momento muito importante da passagem de Jesus na Terra, quando nas bem-aventuranças ele lança carta magna de amor, de justiça,
de crença na reencarnação, né? Como a gente aprende na lei do amor, no Evangelho, Jesus, quando pronunciou a palavra amor, ele silenciou os leões, né? Não somente a sua energia diante daqueles animais nos circos romanos, como também os leões metafóricos, né? Daquele provérbio muito famoso, matar um leão por dia, das dificuldades que nós passamos na Terra. Então, quando Jesus se apresenta, algumas metáforas de montes no Evangelho, e os montes principais são o Monte das Oliveiras e o Gólgota, né? O Gólgota como o monte da morte, como o monte do sofrimento, como o monte da tristeza, e o Monte das Oliveiras como o monte do amor, como o monte da reflexão, como o monte das bem-aventuranças, né? Os aventurados, enquanto aqueles que buscam, que clamam por justiça, os bem-aventurados, aqueles que são abençoados. Então, as bem-aventuranças, elas são uma carta tão intensa e tão profunda que mesmo espíritos iluminados que não são cristãos, como Mahatma Gandhi dizia, que poderiam cair por terra todas as escrituras. Se permanecessem as bem-aventuranças, o mundo estaria realmente com um norte, né, para a sua espiritualidade. Quando Jesus ele se aproxima do povo nas bem-aventuranças, as pessoas elas estão como nós estamos em muitos momentos das nossas vidas, ou como nós estamos agora, angustiados, aflitos, injustiçados, isolados, desconectados da nossa verdadeira essência, né? E o encontro com Jesus muda a vida daquelas pessoas, né? Naquele momento, Jesus nasce para muitas daquelas pessoas, como em algum momento das nossas vidas, Jesus nasceu ou vai nascer. A partir do momento que a gente age para o encontro com Jesus. Assim como Chico Xavier, ele tem esse encontro diário com Jesus, né? É um espírito que, quando encarnado na Terra, era muito fiel aos preceitos cristãos, né? Que serve para nós de um grande aprendizado. Assim como Jesus falava em linguagem simples, Chico Xavier falava em linguagem simples, pregava o Evangelho em linguagem simples, pregava o Evangelho com as suas ações, pregava o Evangelho com coerência, que é uma palavra que tem nos faltado muito, uma ação que tem nos faltado muito, que vem do latim coerentia, conexão. O isolamento social deveria nos servir para que nós nos reconectássemos com a nossa essência. É um momento que a gente não pode procurar muitas respostas fora, então a gente procura dentro, né? E a gente vai saudando todos aqueles que caminharam antes de nós, todos aqueles que nos servem de exemplo, que estão registrados em livros, já que a nossa cultura não é só uma cultura de oralidade, é uma cultura de escrita, sobretudo de escrita, a cultura ocidental. Nesse sentido, o Evangelho nos diz que a primeira palavra que fez calar os leões foi amor, e o Espiritismo vem com uma segunda palavra que é a reencarnação. Olha que fascinante, né? No século XIX, Kardec, após o Livro dos Espíritos, em que ele divide o Livro dos Espíritos com amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo, né? E termina o Livro dos Espíritos com dar esperanças e consolações. O Livro dos Espíritos ele vai se ampliando nos outros 4 livros do que a gente chama de codificação, o Pentateuco, criações nossas espíritas, né? O Evangelho, segundo o Espiritismo, seria o conteúdo moral. O céu e o inferno, a filosofia, né? E a ciência, a Gênese e o livro dos médiuns. Então, o capítulo que nós estamos estudando agora, o item que nós estamos estudando agora, é o conteúdo moral do Espiritismo. Moral, como diz Kardec, né? Enquanto uma regra do bem proceder, né? Aquele que bem procede é aquele que segue
o Evangelho de Jesus, né? Elucidado aqui nas nossas mãos e nas nossas crenças, nos nossos valores, pela doutrina espírita, né? Pela doutrina espírita que tem como princípio a existência de Deus, que tem como princípio a pluralidade da existência, que tem como princípio a comunicabilidade dos espíritos, né? Então, a nossa inspiração para estudar o Evangelho de Jesus é termos a certeza, em primeiro lugar, da existência de um mundo espiritual. Em segundo lugar, que nós precisamos amar e instruir. A busca pelo amor em sua essência, em sua teoria, em sua prática, e a busca pela instrução, né? Os espíritos, eles são bem elucidativos. Amar antes, amar sempre, amar a todo momento, instruir seguinte, né? Como segundo movimento. E Jesus, ele faz isso. Porque Jesus fala em parábolas, né? Que é um item que está no capítulo anterior. Jesus fala em parábola porque é uma maneira fácil, não é uma metáfora, uma alegoria. Ele pega elementos que foram utilizados no cotidiano das pessoas para falar sobre. E aí a mensagem entra com mais poder, a mensagem entra com mais originalidade, porque é uma certeza de que Jesus está falando para todos nós, né? E aqueles homens, muitos sem saber ler, né? Sem saber escrever, muitas pessoas que trabalhavam com madeira, assim como o pai de Jesus na terra, José, com carpintaria, muitas mulheres, né, que eram restritas aos seus lares, e Jesus vai falando com as pessoas dentro do cotidiano das pessoas. Olha que interessante. Esse é o contexto desse capítulo, que é o amar ao próximo como a si mesmo. E olha que interessante. Eu amo o outro da maneira como eu me amo. Eu enxergo o outro da maneira como eu me enxergo. E se eu não me entendo como um ser humano, como alguém de direitos, como alguém que merece ser amado, que merece ser valorizado, que merece ser compreendido, é muito difícil, quase impossível, eu doar esse amor, doar essa compreensão, doar esse senso de justiça. A gente costuma dizer que é muito crítico com o outro, mas se nós olharmos profundamente, aí me chama muita atenção a parábola do credor incompassivo. A gente tem muito pouca compaixão conosco. Nós falamos muito de empatia e utilizamos empatia e compaixão como sinônimos, quando na verdade não são, né? Uma palavra de origem grega, outra palavra de origem latina, e as pessoas liam essas duas palavras durante muitos anos como colocar-se no lugar do outro. Mas a empatia e a compaixão, elas são diferentes. A empatia é colocar-se no lugar do outro, a compaixão é mais além. É entender o outro como indivíduo, entender o outro na sua dignidade, porque você conseguiu se compreender como indivíduo e dentro da sua dignidade. Se nós fizermos uma metáfora, diferente de Jesus que fazia parábolas, alegorias, utilizava animais, utilizava termos cotidianos, a empatia ela seria você estar numa ilha e eu falar, nossa, queria trocar de lugar com você, porque deve ser muito ruim ficar numa ilha. Então eu vou lá para a ilha e você vem para cá, porque eu quero sentir a dor que você sente, né? A compaixão não. A compaixão é você compreender que você nunca vai sentir a dor que o outro sente. Vejam bem, meus amigos, isso é muito sério, isso é muito urgente que a gente compreenda, né? Nós vivemos um momento em que há uma explosão de ideias, né? E que muitos preconceitos, muitos ranços, muitas discriminações
estão vindo à tona. Mas é importante a gente perceber que a gente nunca vai sentir a dor que o outro sente, porque o outro tem uma maneira muito peculiar, o outro tem uma vida muito peculiar, o outro tem um contexto muito peculiar. Essa era uma compreensão de Jesus. Jesus nunca olhou para os seus amigos, para os seus irmãos em humanidade, como pessoas que, não, isso eu já senti, eu sei como é. Jesus não era empático, Jesus era compassivo. É entender as necessidades que o outro tem, mas fazer o seguinte, em vez de ir na ilha, trocar de lugar com o outro, ficar na ilha e o outro voltar para a terra, você vai pegar um barquinho, vai caminhar até a ilha, vai colocá-lo no barquinho e vai voltar para cá, para a terra firme. Compreenderam? Compaixão não é colocar-se no lugar do outro. Compaixão, o nome já diz, é colocar o seu coração em movimento. Colocar o seu coração em movimento, colocar o seu coração em ação, está na nossa ética cristã, que é olhar a humanidade com humanidade. Reparem, nós perdemos esse sentido de olhar para o outro e enxergar no outro a sua humanidade. Por coisificarmos esse outro, por acreditarmos que esse outro não existe, não tem valor, é que a homofobia existe, é que o racismo existe, é que o machismo existe, é que o sexismo existe e que as disputas de ordem econômica existem, que as disputas ideológicas e políticas existem, quando não encaro o outro na sua humanidade. Porque quando eu lanço o olhar para o outro de humanidade, é porque eu compreendo no outro a fraqueza do outro, eu compreendo no outro as dívidas do outro, eu compreendo no outro um espírito que era simples e ignorante outro dia, que vivia no mundo primitivo outro dia, que vai chegar à perfeição nos mundos ditosos, os mundos felizes, daqui a algum tempo, que vive num mundo de provas e expiações com espíritos de diversas ordens, onde predomina o mal, onde o bem ainda é tímido. Repara, pelos ângulos de Jesus, pelo ângulo de Chico Xavier, em toda a sua humildade, a sua sabedoria, a sua beleza espiritual, compreendi o outro como alguém em conquista da sua humanidade. Esse invólucro carnal, né? Nosso corpinho de carne, como dizia minha mãe, é um grande prêmio, um grande presente para que a gente experimente a compaixão para todos os seres, em todas as nossas relações. Então, quando Jesus conversa dentro do maior mandamento, que é amar a Deus e ao próximo como a si mesmo, ele fala da parábola dos credores e dos devedores, ou do credor incompassivo, credor, né? Aquele endividado, aquele que, na verdade, não quer perdoar a dívida e depois que perdoa, não tem compaixão, vê que aquele que foi perdoado não tem compaixão com o próximo endividado. Quantas vezes nós fazemos isso? E a terra, que é essa escola que nos mostra que nós somos educados e educamos, que nós ensinamos e que nós aprendemos, que assim como tem espíritos menos evoluídos convivendo conosco, tem espíritos mais evoluídos convivendo conosco. Assim como a gente precisa olhar para esse e falar, porque ele está aprendendo, a gente espera que aquele que está lá na frente fale para nós, ele está aprendendo. Mas para além disso, sabe o que essa parábola representa, pessoal? As dívidas que nós temos conosco. A Rosália de agora consegue olhar com carinho para a Rosalinha, criança cheia de sonho, né, que queria ser veterinária, enfim, e descobriu que teria que cuidar de gatos e desistiu da veterinária porque tem alergia a gatos.
A Rosália de hoje é compassiva. Nossa, professora de história, apaixonada pela história, nem se imagina veterinária. Foi compassiva e fala para Rosalinha, Rosalinha, o mundo é diferente do que você imaginou, mas ele é possível. Consigo estabelecer essa compaixão com a Rosalinha. E nossa, a Rosália mais velha está me esperando avançar. Essas dívidas que nós temos com o nosso passado, elas também precisam ser ressignificadas. E essa é uma das interpretações da parábola. Tudo que a gente faz, pessoal, tem uma consequência. É uma lei científica, uma lei física, uma lei espiritual. Toda causa produz um efeito. E esse efeito nos encontra em algum momento da nossa existência, né? Porque nós temos muitas vidas em uma existência. Olha que presente de Deus, o nosso livre-arbítrio, a nossa capacidade de escolher como a gente vai viver. Olha que presente de Deus a gente poder voltar muitas e muitas vezes para refazer o que ficou. Os credores incompassivos somos nós. Os devedores somos nós. O pai que precisa perdoar as dívidas somos nós. E essa é uma reflexão que a gente tem que fazer o tempo inteiro. De olhar o nosso irmão em humanidade com o respeito, com o carinho que esse irmão em humanidade merece, precisa. Eu gosto sempre de lembrar nas minhas conversas com os meus alunos, com meus sobrinhos, enfim, nas palestras, que respeito etimologicamente significa olhar de novo. Nós precisamos olhar quantas vezes forem precisas para a gente devolver a humanidade aos nossos irmãos em humanidade. Essa valorização do corpo, essa valorização do ser humano, ela é precisa e ela é urgente para que nós repensemos os nossos valores. E nesse sentido, meus amigos, o perdão e o auto-perdão, eles estão ressoando, sabe? Querendo saltar. A necessidade da gente perdoar, ela está cada vez mais latente. Me lembro de uma passagem dos lindos casos de Chico Xavier, em que Chico Xavier é procurado por uma esposa muito triste, assim, querendo separar, não aguenta mais o marido, e ela fala pro Chico, Chico, eu não aguento mais perdoá-lo. E o Chico diz para ela, minha filha, lembre de Jesus, perdoe 70 vezes 7. E a moça vai para casa, e aí depois ela volta, alguns dias depois ela diz, Chico, botei no papel as vezes em que eu perdoei o meu marido, 70 vezes 7 são 490. Olha, já perdoei o meu marido mais de 490 vezes. E o Chico Xavier ri e fala para ela, mas é cada ofensa. Nosso desejo de ser perdoado deveria estar na mesma proporção do desejo que nós deveríamos ter de perdoar alguém. As nossas dívidas são imensas e elas repousam no nosso inconsciente, repousam no nosso coração. Nós que temos a certeza da reencarnação, deveríamos também ter a certeza de que se nós reencarnamos, estamos endividados. Sejamos aquele que perdoa dívidas. Como o credor perdoa a imensa dívida e se indigna depois, porque o seu endividado não perdoa a dívida do seguinte. Nós não estamos no momento de fazer julgamentos a ninguém
também não estamos no momento de sermos cruéis conosco. Nós já fomos cruéis demais, estamos cansados demais e precisamos olhar para aquele grande irmão que olha para os nossos olhos, olha para dentro de nós, que ouve os nossos lamentos, que ouve as nossas aflições, que espera o nosso avanço. Que Jesus abençoe a todos vocês. Eu recomendo a leitura, mas uma leitura diferente, em que nós nos coloquemos em todas essas posições: servidor, chefe, companheiro. Entendamos que é preciso que a gente siga em frente, que a gente reconstrua os nossos caminhos e que nós nos reencontremos com a nossa humanidade. Fiquemos em paz. Um grande beijo a todos.